Olá pessoal, que bom estar com vocês, mesmo que seja à distância, nesse momento de isolamento social que a gente está vivendo e que no momento é necessário, a pedido da Nona Direct, na pessoa do professor Agnaldo, nós vamos abordar algumas coisas referentes ao Enem. Né? Eu resolvi tratar com vocês na área de Química, uma das partes que mais cai, né, que é a Química Geral. É lógico que nós não vamos ver tudo, nós vamos ver uma pequena parte, mas dentro do que eu vou mostrar para vocês, eu vou abordar o conteúdo e vou me estender o máximo que eu puder nesse conteúdo para poder vos ajudar. Nesse momento a gente vai para a primeira questão. Nós vamos trabalhar com os estados físicos da matéria, uma ou duas questões, estados físicos da matéria e transformação dos estados físicos da matéria, que é muito conteúdo para a gente ver só baseado nesses dois temas. Então, vamos lá. Bem, pessoal, nós vamos dentro de Química, uma das áreas que mais cai é a Química Geral e nós vamos abordar alguns temas voltados para essa área. Dentro dessa área, nós vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar alguns exercícios, dentro desse exercício eu vou abordar o conteúdo e vou me estender até onde der para que seja suficiente para a resolução do exercício. O primeiro exercício diz assim: os três principais estados físicos da matéria, também chamados de estados de agregação, são o sólido, o líquido e o estado gasoso. Uma maneira de defini-los é considerar suas formas e volumes. Sendo assim, assinala a alternativa que relaciona corretamente a forma e o volume do estado físico indicado. Aí eu tenho as 5 opções, não é? Letra A, estado sólido, forma e volume variados. B, estado gasoso, forma fixa e volume variado. C, estado gasoso, forma variável e volume fixo. Letra D, estado líquido, volume fixo e forma variável. E letra E, estado sólido, forma variável e forma fixa e volume variável. Vamos lá. De acordo com o que foi visto na questão, nós estamos a falar dos estados físicos da matéria. Esse assunto, de forma geral, é matéria, e dentro de matéria nós vamos ver os estados físicos da própria. E o que são os estados físicos da matéria? Os estados físicos, também conhecido como sólido, líquido e gasoso, é uma forma de como a matéria ela se apresenta para a gente. É fácil a gente identificar a matéria ou qualquer espécie de matéria referente a seus estados, quando tiver sólido, quando tiver líquido e quando tiver gasoso. Isso é uma coisa que a gente vem vendo desde o ensino fundamental e vê durante o ensino médio todinho, e dependendo o curso que você for escolher pós-ENEM, você vai continuar vendo. Então, estado físico nada mais é do que uma forma que a matéria ela se apresenta para a gente, certo? É lógico que quando a gente fala de estado físico, não é só uma apresentação, existe algo a mais para que essa apresentação seja de tal forma. Então a gente conhece estado sólido, algo rígido, estado líquido, não tão rígido assim, sem rigidez nenhuma, e estado gasoso é que a gente conhece como gases. Mas quanto aos seus aspectos de forma e volume, no estado sólido a gente tem uma característica em que tanto a forma e o volume eles são fixos, né? Ou seja, não muda. Você pegar um cubo de gelo, colocar e considerar o cubo de gelo, enquanto ele estiver no estado sólido, a forma dele vai ser aquela. Por exemplo, se tiver formato pirâmide ou esférico, continua. Né? Alguns alunos dizem assim: professor, mas eu coloquei lá em cima da mesa e derreteu. Tudo bem, aí sai outra coisa. Nós estamos considerando o aspecto do estado, não transição.
No estado líquido, a gente tem o volume fixo, quer dizer o seguinte: se eu pegar 1 litro de água, deixar lá quieto no canto dele, esse litro de água ele permanece, não vai sofrer alteração, né? Com relação à forma, a gente vê uma alteração porque no estado líquido a forma dele varia. A gente diz que ele não tem forma própria e a forma dele é referente ao recipiente que o contém. Veja, se eu pegar esse mesmo litro de água, colocar em um recipiente cilíndrico, qual é a forma dele? Um cilindro. Se eu colocar no formato, num recipiente de formato esférico, uma esfera, e assim sucessivamente, né? Se eu pegar essa água, jogar no chão, nós vamos ter uma lâmina de água de mais ou menos, dependendo do local, de mais ou menos 1 milímetro, e assim no formato de lâmina. Por que isso? A forma no estado líquido ela varia, não é própria do líquido, é do recipiente. No estado gasoso, tanto a forma como o volume é de acordo com o recipiente. No estado gasoso, ele não tem nem forma nem volume próprio. Se em qualquer recipiente que for colocado um gás, ele terá a forma do recipiente, certo? Então existe essa variação com relação aos aspectos do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Mas por que isso acontece? Assim, as moléculas de uma determinada substância ela tem uma quantidade de energia, certo? Essa quantidade de energia ela é suficiente para manter a molécula próxima, bem próxima, ou para manter bem afastada, mas muito afastada, ou então para manter razoavelmente próxima. Essa energia a gente chama de energia cinética. E essa energia cinética, quanto menor for ela na molécula de cada substância, mais próxima a molécula é. Isso é uma característica muito importante do estado sólido, né? Se eu aumentar essa quantidade de energia cinética um pouquinho, então essas moléculas elas tendem a se afastar um pouco. É uma característica do estado líquido. Na totalidade da energia cinética, a gente tem no estado gasoso. Então, as moléculas que estão no estado gasoso, ela tem toda a quantidade de energia cinética o suficiente para não ter aproximação nenhuma. Então, aqui a gente vê que a interação das moléculas dentro do estado, de cada estado, depende da quantidade de energia cinética, né? Isso permite a essas moléculas um grau de agitação, e esse grau de agitação ele é característico em cada estado. No estado sólido, essa agitação é desprezível, né? No estado líquido, ela já não é tão desprezível, existe um grau de agitação um pouco maior, e no estado gasoso é total. Tanto é que as moléculas do estado gasoso não têm interação nenhuma uma com a outra, a não ser aqueles choques momentâneos que a gente tanto vê falar, certo? Então, essa quantidade de energia ela é proporcional, diretamente proporcional ao grau de agitação. Menor energia, menor agitação. Maior energia, maior agitação. É lógico que a gente também está falando de mobilidade. Nos estados físicos, essa energia ela pode ser retirada ou ela pode ser liberada mediante o que eu faço. Aqui a gente vai ver mais para frente, mas só para ficar claro aqui, quando ele é adicionado, aí a gente tem processo endotérmico. Quando essa energia é retirada, a gente tem um processo exotérmico. Isso caracteriza um ponto que nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente resolver o exercício em questão, certo? Então, voltando ao exercício, o que foi que eu disse com relação aos aspectos de cada estado? No estado sólido, nós temos o quê? Forma e volumes
fixos, né? Não é a letra A, né? E também não é a letra E. Então, A e E não é, porque está dizendo aí que a forma e volume na letra A variam e não variam. Na letra E está dizendo que a forma é fixa, sim, a forma é fixa, porém o volume é variável e no estado sólido não é. No estado gasoso diz que a forma fixa e volume varia. Não, no estado gasoso varia tudo, forma e volume. No estado líquido, volume fixo, a letra D, né? Volume fixo, sim, é verdade. O volume de uma substância no estado líquido, ele não muda, porém, em função de ele não ter forma própria, essa forma varia de acordo com o recipiente onde ele estiver colocado. Tá certo? Para a gente dar andamento no próximo tema, nós vamos a um outro exercício, que é uma questão do Enem, de uma prova que foi cancelada, vocês podem ter acesso a essas provas. Diz o seguinte: o ciclo da água, é interessante que vocês prestem atenção aí no ciclo da água. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a fusão, liquefação, evaporação, solidificação e condensação. Ainda nos estados físicos, só que agora não estamos mais abordando o estado em si. Nós estamos abordando as transições, mudanças. Quando a gente fala de estado, esses estados eles não são imutáveis, eles mudam. Ou seja, uma substância que está no estado sólido pode passar para o estado líquido, que pode passar para o estado gasoso. Existem algumas exceções em que elas passam direto, mas tudo bem. Mas, quer queira, quer não, existem as transições. E o que são essas transições? São exatamente as mudanças de estado. Então, quando ele vai do estado sólido para o líquido, ocorreu uma transição. Quando ele vai do estado líquido para o gasoso, ocorreu outra transição. A mesma coisa acontece no retorno. Se eu estiver no estado gasoso e for para o estado líquido, uma transição. Se for do líquido para o sólido, mais uma outra transição, né? E aí é importante a gente saber que essas transições elas precisam de energia, né? Eu posso adicionar energia na forma de calor ou eu posso retirar energia. E dependendo do que aconteça, se é inserido calor, se é retirado calor, a transição muda, certo? Quando é adicionado calor, quando você pega a água no estado líquido, que você coloca lá para fazer o seu café de manhã, bem cedo, ou a hora que você quiser, você está adicionando calor. Então, a gente diz que esse processo é endotérmico. A água, para ir do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa absorver calor. Então, a gente chama isso de endotérmico. Absorção, receber, coletar. Mas, se eu pegar água líquida e, por vontade própria, colocar lá no congelador para fazer, sei lá, gelo mesmo, nós estamos fazendo o quê? Retirando o calor. Quando a gente retira calor, esse processo é chamado de exotérmico, saída, perca, liberação, certo? Aí é lógico que essa absorção não acontece somente de um estado assim, do sólido para o líquido, ou do líquido para gasoso. Não, acontece em todos os estados, do sólido para o líquido, do líquido para gasoso. Da mesma forma,
na perca de calor. Acontece do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Só abrindo um parênteses aqui, que é o seguinte: existe duas formas de calor. Eu estou falando nessa situação aqui, e eu estou falando de mudança de estado, né? Mas eu preciso falar disso aqui para vocês. É mais física do que química, mas as duas disciplinas andam muito juntas, que é o calor sensível e o calor latente. Só para que vocês saibam disso. O que é calor sensível? Calor sensível é o calor que não faz com que o estado ele mude, ou seja, é a quantidade de calor que não provoca uma transição, certo? Não vai ocasionar transição. Então, se a substância está no estado líquido e recebe uma quantidade de calor sensível, ele não vai deixar de ser líquido, ou no estado sólido ou no estado gasoso. Já o calor latente é a quantidade de calor suficiente para mudar o estado. Então, a substância que está em qualquer estado, ela só muda de um para outro se receber uma quantidade de calor necessária. E essa quantidade de calor necessária a gente chama de calor latente, certo? Aí pronto. Quando uma porção de matéria recebe calor suficiente para passar do estado sólido para o líquido, nós temos o quê? Fusão. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Abrindo outro parênteses. A gente diz muitas vezes que essa transição aqui do estado líquido para o gasoso é ebulição. Depende muito de o que você queira chamar de ebulição. Por quê? A vaporização é a transformação que ocorre nesse estado aí, entre esses dois estados. Mas ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer na forma de evaporação e ela pode acontecer na forma de ebulição. Qual a diferença? São várias. Primeiro, a evaporação, ela acontece de forma imperceptível, você não consegue visualizar. Ela acontece calma, lenta, delicada, né? A ebulição, ela acontece assim que não tem como disfarçar, você percebe. Por exemplo, para a evaporação, se você pegar um copo com água, você deixar ele quietinho lá num canto, e daqui a 8 dias você vem lá, não tem mais a mesma quantidade de água. E ninguém viu essa água desaparecer, porque a evaporação você não consegue perceber. Já a ebulição, quando você vai ferver, quando você vai fazer café pela manhã, se botar água lá no fogo e começa a ferver, você vai perceber. A água vai borbulhar, não é? Não tem como você disfarçar a ebulição. Por que isso acontece? Na evaporação, essa mudança acontece só na superfície do líquido, na parte superior. Na ebulição, ela acontece no sistema todinho. Considerando que eu tenho lá uma vasilha no fogo, a fonte de energia, de calor, a chama está por baixo, então as moléculas a esquentar, ao chegar numa temperatura ideal, 100 graus, estou falando de água, tá certo? É a de baixo. Então essa molécula, ela sobe. E a molécula que está em cima dessa, então ocorre um revezamento de molécula, né? Esse revezamento ocorre porque as de baixo, que está muito com a temperatura, com uma quantidade de calor muito alta, sobe, perde esse calor, volta, então eles ficam trocando de posição o tempo todo. Então é isso. Na evaporação ocorre só na superfície, a gente não percebe, e a ebulição ocorre no sistema todinho, certo? Uma outra coisa, veja que a fusão e a vaporização, para acontecer, precisa receber calor. Logo, essas duas transições, elas são classificadas como processos endotérmicos, tá certo?
Mas eu não só tenho um acréscimo de calor, eu posso ter uma diminuição do mesmo jeito. Veja, se eu pegar a água que está fervendo, colocar lá em cima da pia, ela não vai esfriar? Então ela tende para que estado? Para o estado líquido. Né? Nós vamos chamar isso de condensação. E eu tenho também a solidificação, que é a transformação de um líquido em um sólido. Essas duas transformações, condensação e solidificação, ocorrem por perca de calor. Então, todo o calor que eu ganhei na fusão e na vaporização, eu vou perder na condensação e na solidificação. E existem situações em que a gente tem assim, uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A gente chama isso de sublimação. Ou eu posso ter o retorno. Se a coisa sublimou do estado sólido para o estado gasoso, à medida que ela perder esse calor assim muito rápido, eu tenho uma ressublimação, que é a passagem do gasoso para o estado sólido. Então, essas transições estão aí, certo? São mudanças de estados, sendo que nessas mudanças é necessário algumas considerações. Voltando ao exercício, ele trata aí de mudança, né, de uma transição, e parte da resposta, a compreensão para a resposta, está bem clara quando ele diz assim, não vou ler a questão toda. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Então, eu estou falando de uma transição que vai começar no estado líquido. Eu não preciso ver as outras variações envolvendo os três estados. Eu sei que ela começa do líquido. Mas ela vai para onde? Pois bem, a molécula no estado líquido, ela recebeu energia, não recebeu? Sim, ela diz assim, quando já foi absorvido. Então, se ela está no estado líquido e absorveu o calor, ela tende a ir para que estado? Para o estado gasoso. Mas veja, eu estou falando do ciclo da água. E com certeza essa transformação, ela não vai ser a ebulição. Porque senão a gente tinha água fervendo em todos os ambientes. Se fosse considerado dessa forma. A gente só pode ter o quê? A vaporização. De que forma? Na forma de evaporação. Então, eu estou falando de vapor de água, certo? Que é a passagem natural do estado líquido para o gasoso. Eu estou falando assim com referência ao ciclo da água, certo? Olá pessoal, a gente vai voltar com mais uma questão. Já falamos de estados físicos da matéria, nós já falamos de transições dos estados físicos. Agora nós vamos continuar com matéria, vamos para misturas, que é um tema que cai bastante, certo? Então, vamos lá. Questão 3. Diz o seguinte: além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura que a adulteração seria identificada visualmente é A. Etanol e água. Chamou de etanol, mas a gente pode chamar isso aqui de álcool comum, certo? Letra B, etanol e acetona. Letra C, gasolina e água. Letra D, gasolina e benzeno. E letra E, gasolina e querosene. Vamos lá. Nós vamos falar de mistura, certo? E o que é mistura? É interessante que a gente comece a falar lá de substância. O que é substância? O que são substâncias? Substâncias é a união de átomos, né? Logo, toda substância ela é pura, tá certo? Então, se a gente considerar apenas a união de átomos, toda substância é pura.
Exemplo, água. E não água mineral, como a gente compra na garrafinha ou compra no carro que vende lá na casa de vocês. Eu estou falando água, H2O, substância pura. Mas eu vou lá no supermercado, ou vou no carro, ou vou onde for, onde quiser ir, e eu compro água mineral. Quando a gente olha lá no rótulo da água mineral, a gente tem um monte de coisa. Tem carbonato, bicarbonato, enfim. Essa água, ela já não é mais pura. Ela é o quê? É uma mistura. Então, quando a gente fala de misturas, nós estamos falando da união de substâncias, certo? Então, se eu pego uma substância junto com outra, seja ela qual for, eu tenho mistura, certo? E toda mistura, ela tem impurezas. Assim, considerando água, eu comprei água. Dentro dessa água tem os minerais e outras coisas. Essas outras coisas a gente chama de impurezas, tá certo? De forma que, para que eu considere mistura, é óbvio que essas substâncias elas têm que ser diferentes. Eu não teria mistura, por exemplo, se eu pegasse água e água. Pegasse água de dois lugares diferentes. Estou falando água, não a garrafinha de água mineral. E juntasse. Eu não teria uma mistura, porque é necessário que essa mistura seja formada por substâncias diferentes. E são pontos que a gente tem que considerar. O segundo ponto não pode reagir. Depois, quando a gente for tratar de separação de mistura, a gente compreende por que não pode reagir. Porque as substâncias, quando a gente transforma em mistura, elas podem ser separadas, elas são separadas e permanecem intactas. Se eu pegar água e óleo, eu vou tirar a água do jeito que eu coloquei lá e óleo. É lógico que tem algumas... Enfim, vou coletar essa quantidade de cada um deles, preservado as suas características. Então, por isso não pode reagir. Se a gente faz com que uma reação química aconteça, para que, se for possível, retomar os produtos iniciais, eu tenho que passar por processos químicos até ter um retorno desse processo, desse produto inicial. O que não vem aqui para tratar de mistura. E por conta disso, a gente chama de um processo reversível. Então, se eu fiz a mistura, eu tenho como separar. Se eu peguei água com açúcar, eu tenho como separar. Se eu juntei água com sal, eu tenho como separar. Se eu peguei água com óleo, eu tenho como separar. Por isso, um processo reversível. Essas misturas, elas podem ser formadas por substâncias solúveis ou insolúveis entre si. A gente aprendeu, mais para trás, assim, uma mistura heterogênea, água e óleo. Aí por que água e óleo é uma mistura heterogênea? Aí o aluno responde, porque não se mistura. Isso é um erro conceitual muito grave, porque se a gente pegar o que é mistura, que é a união de substância no mesmo recipiente, qualquer coisa, inclusive água e óleo, se estiverem no mesmo recipiente, é uma mistura. Certo? Tá. Mas eu tenho água e óleo lá, um separado do outro. Isso aí é outra coisa, isso é classificação da mistura. Mas só pelo fato de estarem juntos, são misturas sim. Essa solubilidade ou a ausência dela depende de uma outra coisa chamada de polaridade, porque ela depende da semelhança. Assim, se as substâncias juntas elas são de polaridades diferentes, uma polar e outra apolar, então não vai acontecer um não vai dissolver no outro. Como eu vinha falando antes de água e óleo, a água
fica separada do óleo. Por quê? Porque tem polaridades diferentes. Então o óleo ele não é solúvel em água. Mas se eu pegar água e álcool, eu não vou conseguir identificar. Um exemplo que a gente tem bastante comum nesse período que a gente está vivendo é álcool 70. Ali eu tenho 30% de água e 70% de álcool. Eu consigo identificar quem é álcool e quem é água? Não. Por quê? Porque eles têm polaridades iguais, eles são polares e, portanto, o álcool se dissolve na água. Tá certo? E como eu já falei de polaridade, eu não vou repetir, certo? Quando a gente fala de classificação da mistura, elas se classificam de duas formas, né? De acordo com ser ou não solúveis entre si. Se as substâncias elas são solúveis entre si, então elas tendem a formar o que? Uma mistura homogênea. Um exemplo, água e açúcar, água e álcool, água e sal. Mas se elas têm polaridades diferentes, são insolúveis entre si, então a gente classifica isso como mistura heterogêneas. Exemplo, água e gasolina, água e manteiga, água e margarina, né? A água ela tem uma polaridade, os óleos têm outra, então eles são insolúveis entre si, certo? Só abrindo um parênteses, é o seguinte, que algumas das misturas elas vivem disfarçadas. Por exemplo, se a gente perguntar assim, o sangue, ele é uma mistura o quê? De imediato, quase todo mundo vai dizer assim, a mistura homogênea, porque eu só vejo uma coisa vermelha, mas não, o sangue ele é uma mistura heterogênea. Da mesma forma, a gente pode ir o leite. Eu só vejo uma coisa branca, então eu vou logo dizer, o leite é homogêneo. Não, o leite ele é uma mistura heterogênea. Vamos fazer uma analogia. Água e óleo são solúveis entre si? Não. No leite eu tenho essas duas substâncias. Eu não tenho óleo da forma que a gente conhece, óleo, mas eu tenho uma gordura. Tá certo? Então, se eu tenho uma gordura, de pronto eu já tenho uma mistura heterogênea. Apenas eu não consigo identificar óleo nu, que é um outro equívoco que as pessoas cometem. Para eu conseguir identificar uma mistura, não tem que ser somente a olho nu. Eu posso ter um aparelho, eu devo ter um aparelho específico para certos tipos de mistura. Lógico que tem uns que não precisa de aparelho, eu consigo enxergar e pronto, assim, se eu pegar água e pó de madeira, eu vou conseguir identificar? Lógico. Se eu pegar água e areia, eu vou conseguir identificar? Claro que sim. Então não precisa de aparelho, mas em algumas situações é necessário, certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado. E o exercício lá fala o termo visualmente, ou seja, a olho nu. Voltando ao exercício, a gente tem o seguinte, vou ler só aqui a última parte. Considerando o combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é água e álcool? Não. Letra A. Letra B. Álcool e acetona? Também não. Esses dois, A e B, água e álcool, são compostos com a mesma polaridade, então são solúveis entre si. Água solúvel em álcool, solúvel em água, e álcool solúvel em acetona. A letra D e E, nós estamos falando de gasolina e benzeno, são parentes próximos. São apolares os dois, ou seja, de polaridades semelhantes. Logo, são solúveis entre si. Né? Só sobrou o que aí de adulterante? Letra C, gasolina e água.
Pronto, pessoal, nós vamos a mais um. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função das diferentes densidades, diferentes raios de rotação, diferentes velocidades angulares, diferentes quantidades de cada substância e diferente coesão molecular de cada substância. Bem, nós vamos falar agora sobre os processos de separação de mistura. Veja só, a gente falou dos estados físicos, falamos do que é mistura e agora nós vamos falar de processo de separação de mistura. Um dos critérios para que se tenha uma mistura é que ela não reage, certo? Não pode acontecer reação química, certo? Por quê? Porque se nós tivermos uma reação química, então eu não posso separar, assim, não vai haver separação, não tem como eu separar. E uma das coisas que ocorre quando for necessário é a separação das substâncias contidas em uma mistura. E o que é isso? São processos físicos de purificação. Então, da mesma forma que numa mistura tem impureza, essas impurezas elas podem deixar de existir. Basta eu aplicar um processo de separação específico a cada mistura e aí eu vou ter um isolamento dessas substâncias. Então eu pego uma substância A junto com a substância B com a substância C. Quando for necessário, eu posso separar a substância A de substância B de substância C. Uma observação interessante. Eu não posso aplicar um processo de separação sem que eu saiba quem é que está contido na mistura. Não tem como. Eu pego um líquido lá, branco, transparente, e eu aplico uma destilação. Mas veja, se esse líquido, ou se essa mistura tiver dois líquidos e os dois tiverem a mesma temperatura de ebulição, como é que eu vou separar por destilação? Então o processo adequado nesse caso não seria destilação. Por isso há de se ter a certeza de que naquela mistura estão contidas tais substâncias que é para eu já saber de pronto qual é o processo adequado. E existe, além de eu ter a certeza de quais são as substâncias contidas na mistura, eu tenho que saber o seguinte: se a mistura é homogênea ou heterogênea. Isso fica bem mais fácil do que os outros, né? Com relação à classificação da mistura, é mais tranquilo. E eu tenho que saber também os estados físicos, mais especificamente as transições, não o estado físico em si, porque eu vou ver ali o que eu tenho, mas as transições. Essa substância ela sofre ebulição a tal temperatura, ou as duas sofrem ebulição à mesma temperatura, né? Nos processos de separação, a gente tem alguns. Catação é o processo mais comum que se tem. É como a mãe da gente cata feijão. No caso do catar feijão, a gente usa a mão, mas eu poderia usar também, a depender dos grãos, uma pinça. A levigação. Isso aqui é um processo de separação muito comum a mineração, né? Os nossos pais chamam de bateação. Usa-se como equipamento uma bateia. Um instrumento na forma de um cone. Parece com aquele chapéu de japonês. E que usa-se nesse processo uma corrente de água. A flotação, componente que tem uma densidade menor, ele tende a flutuar, né? Aí a gente tem que ter cuidado também para não confundir flotação com decantação.
que é muito fácil confundir isso aí, né? Na flotação, a gente vai coletar o que flutua, então alguém tem que flutuar, que vulgarmente a gente chama de boiar, né? Mas não diga boiar, flutua. Peneiração, uma das características interessantes é que na peneiração, ou tamização, como queira chamar, a peneiração, que é o nome mais comum, os grãos eles têm que ter tamanhos diferentes. Por quê? Eu vou separar aqueles que têm os grãos maiores, né? Então, quando eu uso esse instrumento, normalmente o que eu quero coletar é o que fica preso na peneira. Enfim, desde que eles tenham grãos diferentes, eu posso aplicar esse processo aqui. E a decantação, então, veja só, na flotação, normalmente o que eu vou separar é o que flutua. Na decantação, eu vou separar o que afunda, né? Então, nesses dois processos aqui, a gente tem claramente, não só nesses dois, mas nesses dois aqui que eu estou comparando, uma diferença de densidade. Um sobe na flotação e o outro desce na decantação. Se você coletar água suja e deixar de repouso, então um dia ou menos que isso, lá no fundo do recipiente, se você colocar no recipiente de vidro, você vai ver o pozinho, né? Então isso aqui é um processo chamado de decantação. E a centrifugação. A centrifugação, eu tenho uma mistura específica em que é aplicado a diferença de densidade. E esse processo ele é acelerado quando eu coloco num aparelho chamado centrífuga e essa substância, essa mistura vai sofrer uma ação de uma força chamada força centrífuga e aquela substância que tem a diferença de densidade tende a ser separada, certo? Detalhe, nesse processo aqui só vai misturas que tenham diferença de densidade, certo? Depois a gente vai para misturas homogêneas, é um processo de separação específico da mistura homogênea. A evaporação, aqui eu tenho que levar em consideração na diferença de temperatura, certo? A destilação simples também aplica-se a diferença de temperatura. Na evaporação, dos locais mais utilizados é nas salinas. Eu coleto água do mar, deixo lá numa piscina ou algo similar, e a água tende a evaporar e com o passar do tempo, 2, 3, 4 meses, ou não sei, eu vou lá e coleto só os cristais de sal. Na destilação a gente usa um aparelho chamado destilador. Ambos têm que ter diferença de temperatura. E a liquefação fracionada é um deles, a extração por solventes. E agora vamos voltar ao exercício, né? Nós estamos a falar sobre as centrífugas, que são equipamentos de separação, é o local que a gente tem mais conhecimento são nas clínicas, e ela utiliza-se de uma propriedade da matéria que é a diferença de densidade entre os constituintes da mistura. Certinho, pessoal? Bom, gente, essa foi minha contribuição com relação à área de química, mesmo que no distanciamento, mas espero ter contribuído à distância para com vocês. Talvez tenha uma próxima oportunidade e nós estaremos juntos até lá.